E quais foram, assim, os seus maiores momentos mais difíceis, mais desafiadores? Da minha vida? É. Tá. É uma história. É uma história. Pode Assim, contar. a minha mãe, ela não tinha condições de me criar. Então, quando eu nasci, eu fui levada para o orfanato, bebê, e saí com 10 anos de idade. Então, de bebê até os meus 10 anos de idade, eu fui criada no orfanato, na casa da avó Benedita, que graças a Deus me acolheu e eu tenho contato com eles até hoje. Entendeu? E o que acontece? No orfanato, para mim era uma coisa comum, porque uma criança que nasce e vai para um orfanato, ela não sabe diferenciar o que é aqui fora e o que é lá dentro, porque aquele é o mundo dela, aquele era o meu mundo. Então, para mim, claro que eu sentia a falta da minha mãe, a falta do pai, ficava esperando. E, tipo, tinham muitas crianças que eram abandonadas na rua, ou os pais, tipo, o conselho tutelar tirava dos pais porque os pais eram drogados. Enfim, eram diversas situações que faziam aquelas crianças estarem ali. Só que eu ainda estava no lucro, ainda, mesmo com tudo, eu ainda tenho a minha mãe. Só que a maioria das crianças não tinham pai, não tinham mãe. Enquanto eu estava esperando minha mãe me buscar no fim de semana, tinha um monte de criança que não tinha. Então, ainda assim, eu estava assim, sabe? Eu falava, pô, se eu tô com a minha mãe, por que eu não levar duas crianças, duas amiguinhas comigo para passar o fim de semana que não tem pai, não tem mãe? Então, eu pedia para minha mãe pegava e a gente levava. E minha mãe, só que era assim, na época, não existia essas escolinhas de você deixar a criança de manhã e trabalhar e pegar à noite, não existia isso. Então, era um orfanato. Então, minha mãe me deixava lá durante a semana e no fim de semana me pegava. Só que o que acontece? Minha mãe resolveu me tirar do orfanato quando melhorou a situação. Só que nessa época minha mãe bebia e minha mãe era alcoólatra. Só que ela não sabia disso, para ela não era. E aí foi quando a situação começou a apertar para o meu lado, porque quando eu vim para o mundo aqui fora, eu vi os desafios que era. Eu morava com a minha mãe ia beber, conheci um cara nesses bares. Eu não gosto de bebida porque eu tenho lembranças horríveis. E ela conheceu um cara no bar e colocou o cara para dentro de casa. E esse cara bateu na minha mãe, na primeira surra que ele deu na minha mãe, ele quebrou 4 costelas. E ele batia na minha mãe, na minha frente. Além de bater na minha mãe, ele quebrava a casa inteira, quebrava prato no chão, um monte de caco de vidro, ainda fazia minha mãe se arrastar no chão. E eu tentando tirar minha mãe daquela situação, e eu era de menor, entendeu? Tipo, era uma situação, assim, muito ruim, de acordar com ele pegando no pescoço da minha mãe, tentando enforcar, dando... Teve uma vez que eu tava, assim, na sala, e eles estavam discutindo, aí eu entrei no meio porque eu não queria, eu já sabia que ele era violento. Ele deu um soco por debaixo, assim, o soco pegou na boca da minha mãe é negra, e ela tem os lábios carnudos, e espirrou sangue pra tudo que é lado. Assim, show de horror. Uma vez ele pegou a garrafa, quebrou na cabeça dela, e eu tava com a minha amiga dentro de casa, minha mãe chegou com a cabeça pingando, assim. Foram muitas coisas, assim, sabe, muito difíceis. Só que o que acontece? Eu colocava ele pra fora de casa, minha mãe aceitava ele. Eu colocava, minha mãe aceitava. E aí, isso começou a gerar um atrito entre eu e minha mãe. E eu percebia que às vezes minha mãe tratava ele com uma diferença. Tipo, ela fazia tudo por ele, por mim não fazia quase nada.